Shalom, shalom, sejam bem-vindos a mais um Israel para Jesus. E hoje a gente vai dar continuidade a este assunto a respeito da história de Israel no período bíblico. Daremos continuidade ao assunto tratado no programa anterior, referente aos cativeiros, porém, agora nós vamos verificar lições que podemos tirar de Israel como uma nação que agora, no programa de hoje, vamos abordar um pouco a respeito da sua liberdade, vamos chamar assim, ou seu retorno para a Terra Prometida. E para continuar este nosso bate-papo histórico, bíblico histórico, mais uma vez aqui o Esdras Nascimento está conosco. Obrigado, Esdras, por mais uma vez aí estar com a gente aqui no Israel para Jesus. Eu que agradeço, um prazer sempre estar aqui. Se você não assistiu o programa passado, se você também não viu nenhum outro programa que o Esdras esteve aqui batendo um papo com a gente aqui a respeito de assuntos do povo judeu, o Esdras, ele é diretor do Instituto Tzadik e também é coordenador dos cursos, toda a área pedagógica do ITB, do Instituto Tzadik. Esdras, o programa anterior foi um pouco pesado porque a gente vê o Senhor cumprindo aquilo que ele havia falado caso Israel desobedecesse. Foi de fato o que aconteceu com o cativeiro assírio e babilônico. O programa de hoje é um pouco mais leve, né? Falando um pouco agora do retorno de Israel do cativeiro. Sim, sem dúvida, né? O primeiro programa ele já teve aí um tom mais triste justamente por conta da desobediência do povo, né? E a gente vê na palavra que o Senhor ele cumpre aquilo que ele promete, tanto quando é bênção e quando é disciplina também, né? Então, nesse programa de hoje aqui, a gente acho que vai ter um tom aí mais esperançoso, porque nós vamos falar agora aí de um período de bênção, né, no povo de Israel. E embora a gente tenha verificado que houveram aí 2 cativeiros, retorno foi só um. Sim, exatamente. Houve 2 cativeiros, do Reino do Norte, que foram as 10 tribos, e do Reino do Sul, né, as outras 2 tribos, mas infelizmente o retorno mesmo só houve das tribos do Sul. O Reino do Norte foi levado para a Síria e eles acabaram ficando por lá, eles nunca mais voltaram para sua terra. As suas gerações seguintes também não voltaram para sua terra. Considera-se também que provavelmente houve muita assimilação e talvez até essas famílias que foram levadas, né, acabaram com o tempo aí meio que perdendo a sua identidade judaica, não se reconsiderando mais como judeus. E a gente vai encontrar aí no texto bíblico Deus dando seguimento ao seu plano com o povo de Israel através do Reino do Sul. Isso não quer dizer que o Reino do Sul, embora ele fosse formado por 2 tribos, isso não quer dizer que agora só restaram pessoas das 2 tribos. A gente entende que nesse contexto aí, dentro do Reino do Sul, havia pessoas de todas as tribos de Israel vivendo ali, né? Mas oficialmente, assim, de um ponto de vista político, vamos dizer assim, só o Reino do Sul mesmo voltou do cativeiro. E nós temos profecias do Senhor anunciando para Israel que eles voltariam para a terra, mesmo antes de se cumprir o período do cativeiro, né? Tivemos profetas aí que trouxeram essas palavras de alívio aí, né, e conforto para o povo. Sim, exatamente. Mesmo antes do cativeiro, que nós falamos no programa passado, acontecer, Deus já havia avisado que o cativeiro do Reino do Sul, o cativeiro de Judá, ele seria um cativeiro com data marcada para terminar. Ele teria um período para se cumprir ali e depois o povo voltaria para sua terra. Então nós temos aí pelo menos 2 profetas que vão falar de forma bem específica sobre isso. Nós temos aí o profeta Jeremias, que falou do tempo de permanência, de duração desse cativeiro, e o profeta Isaías, que anunciou aqui quem seria o rei que libertaria o povo e os mandaria de volta para casa, de volta para sua terra. Então, se a gente der uma olhada aqui no texto bíblico, a gente vai encontrar o profeta Jeremias, lá no capítulo 29, versículo 10, dizendo assim: Assim diz o Senhor,
Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Então Deus deixou já anunciado aí pelo profeta Jeremias, de que o povo voltaria para sua terra depois de um período de 70 anos. Então, eles já ficaram sabendo quanto tempo esse cativeiro duraria. E aí, na profecia de Isaías, no capítulo 45, versículo 13, nós encontramos a informação que diz assim, Deus falando, ele diz assim: eu, na minha justiça, suscitei a Ciro, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará meus exilados, não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Deus aqui profetizou que esse indivíduo, um tal de Ciro, libertaria o povo de Israel. Quando essa profecia foi dada, ninguém nem sabia quem era Ciro. Ciro não tinha nem nascido ainda. Calcula-se que Ciro veio a nascer cerca de 100 a 150 anos depois dessa profecia. Mas depois a gente fica sabendo que Ciro, na verdade, foi um rei. E ele foi o rei que, de fato, libertou o povo de Israel. É interessante a gente falar desse assunto, de que houve profecias já sobre o retorno do povo de Israel, porque a gente encontra na narrativa bíblica um profeta que leu esses textos também, e que percebeu esse período que estava profetizado. Se a gente olhar lá na história de Daniel, a gente vê que Daniel ele era um dos cativos levado para a Babilônia, e aí quando ele já estava ali um pouco mais idoso, em um certo momento, ele estava estudando justamente as profecias de Jeremias. Então a gente vê aqui um profeta lendo a Bíblia. Era a Bíblia que ele tinha naquele tempo, mas é a Bíblia. E aí ele viu na profecia de Jeremias essa informação dos 70 anos, e a gente tem a narrativa de uma oração que Daniel faz a Deus, pedindo que Deus cumpra essa palavra para que o povo possa voltar para a sua terra, porque ele percebeu lá que esse período já estava chegando no fim. E a gente verificou no programa passado que esse evento do cativeiro babilônico, ele acontece ali em 3 fases, vamos dizer assim, Teve a primeira deportação, sim, que você falou, a segunda deportação, e depois, no terceiro evento, foi a invasão. Foi a invasão quando tudo foi destruído, sim. No ano 586. O retorno também acontece em 3 eventos. Sim, interessante isso. Então, entrando então agora no cumprimento aí do retorno, que é aí o tema aí do nosso programa, como é que se sucedeu esse primeiro momento, essa primeira leva do povo que volta então para Jerusalém? A gente tem a narrativa disso lá no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas 36, no versículo 22, diz assim: porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, aquela que a gente leu agora, falando de 70 anos, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, cumprindo aí a profecia de Isaías, que a gente acabou de ler aqui, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito. E aí nós vemos então esse rei Ciro proclamando a liberdade dos cativos de Israel. E aí, como você comentou, esse retorno do povo de Israel para sua terra, ele não aconteceu de uma vez. Ele aconteceu em 3 fases, ou 3 levas. E esse período de retorno aí, com esses 3 grupos voltando, ele aconteceu aí por um período longo. Foram quase 100 anos para concluir tudo isso. Mas houve uma primeira leva aí que foi no ano 538 a.C. Nesse momento, Deus levantou aí um líder do povo de Israel, e aí um descendente de Davi, chamado Zorobabel, e aí ele voltou para a terra de Israel, trazendo com ele um grupo dos cativos, e o objetivo deles ali era começar a reconstruir a cidade de Jerusalém, e em especial reconstruir o templo de Deus, porque aquele primeiro templo que havia sido construído pelo rei Salomão, ele foi destruído
pelo rei da Babilônia. Então agora era necessária a construção de um novo templo, o segundo templo. E eles vieram de volta para sua terra, chegaram lá, encontraram tudo, destruíram tudo acabado e tiveram ali que recomeçar do zero. Então eles tiveram vários desafios, né, mas ao longo do tempo eles conseguiram reconstruir a cidade. E aí nessa história aí existe um capítulo que é bastante relevante, que é a questão da reconstrução do templo, né, ou a construção do segundo templo. Eles vieram para sua terra com esse propósito, só que quando eles chegaram lá, eles acabaram encontrando dificuldades, né? Havia ali outros povos que ficavam se envolvendo na questão e atrapalhando, e aí aconteceu que os povos vizinhos que agora estavam morando ali naquela região que pertencia a Israel, eles acabaram levantando falsas acusações contra o povo de Israel e conseguiram uma ordem do rei para que a construção do templo parasse. E aí o povo de Israel, com essa ordem de que a construção deveria parar, eles se acomodaram, embora eles tivessem uma ordem de Deus dizendo que o templo deveria ser reconstruído. E eles ficaram então só reconstruindo a cidade e cuidando cada um da sua vida, até que Deus levantou um profeta, o profeta Ageu, e através do profeta Ageu, Deus deu uma bronca no povo, né, nesse grupo aí da primeira leva, e Deus criticou esse povo e repreendeu, porque o povo agora estava cada um só preocupado em reconstruir a sua casa, né, em cuidar da sua rua, etc. e tal, e porque havia um problema, vamos dizer assim, jurídico, aí, em que o rei havia mandado parar a construção, né, eles se acomodaram e não construíram mais. Então Deus disse, não, vocês têm que construir. E por conta disso, a gente vê algo aí que é bastante positivo e que é um dos capítulos, vamos dizer assim, felizes do povo de Israel, porque nós temos um momento em que o povo de Israel finalmente ouviu e obedeceu a um profeta. Porque o histórico dos profetas, até Jesus falou disso, dos profetas sempre serem rejeitados, perseguidos, muitas vezes mortos, né, e do povo sempre se rebelar contra o que Deus diz e não ouvir a mensagem do profeta. Aqui a gente teve um cenário diferente. O povo ouviu e aí o povo conseguiu então retomar a reconstrução do segundo templo, né, e esse templo foi então concluído. E esse segundo templo, que ficou sendo chamado de Templo de Zorobabel, ele inclusive foi o templo que o Senhor Jesus frequentou, né? Quando nós lemos nos evangelhos o Senhor Jesus indo ao templo, o Senhor Jesus ensinando lá, ou ele ficando no templo quando ele era criança ainda, né, tinha 13 anos e Maria e José ficaram procurando, era esse templo aqui que ele estava frequentando. Ok, e aí então essa foi a primeira leva. A segunda leva acontece em que período aí, em que ano? E o que marca, reconstruções, o que está acontecendo aí durante esse período da segunda leva? A segunda leva, ela foi liderada agora por um outro personagem bíblico, que foi Esdras. Né? Seu xará. Meu xará, justamente. Ele liderou agora esse retorno desse segundo grupo no ano 458 a.C., né? E ele voltou agora ali para Israel com um foco de ensinar o povo e trazer o povo de volta para a lei de Deus. Porque a gente tem que lembrar aqui que a gente está falando de um povo que ficou 70 anos como cativo na Babilônia. Quando eles estavam em Israel, eles já não obedeciam mais a Deus, por isso é que eles foram levados cativos. E lá na Babilônia, vamos dizer assim, a chance deles obedecerem a Deus acabaram sendo até menores, porque agora eles estavam fora da sua terra, envolvidos no meio ali de gentios, né, de não-judeus, né, gente que adorava deuses pagãos, no meio da idolatria, etc. Então, a situação, vamos dizer assim, espiritual do povo acabou se degradando ainda mais. E aí Esdras voltou com essa missão de trazer o povo de volta para Deus e de ensinar para aquele povo a lei de Moisés, né, porque era uma lei que o povo na prática não conhecia e era uma lei que na prática, né, o povo continuava não obedecendo. Agora eles tinham então uma nova chance de obedecer a lei de Deus, aprender, né, e serem fiéis a Deus. E aí a gente vai encontrar nessa passagem também
os desafios que Esdras enfrentou, né, os desafios que houve naquela época, mas ele conseguiu corrigir, vamos dizer assim, as práticas do povo e ensinar o povo. Então a gente lê no texto bíblico, né, que Esdras ele ensinava o povo ao ar livre, toda a multidão lá, ouvindo tudo o que ele tinha para ensinar e também colocando em prática aquilo que estava sendo ensinado. Existe até um ocorrido que houve ali, já um pouco mais para frente, quando até no período ali de Neemias, que é o próximo personagem que vem aqui nessa história a seguir, né? Houve um evento ali em que eles viram que o povo de Israel estava desobedecendo a Deus ainda com relação a casamentos, né? Havia judeus se casando com pessoas dos outros povos ao redor, que Deus tinha dito para não se casarem, eles tiveram que resolver esse problema. Então, houve aí também desafios, mas a conclusão dessa parte da história também é positiva, porque o povo acabou aprendendo a lei de Deus e acabou obedecendo. Ok. E, por final, temos aí, então, a terceira leva. Sim. A terceira leva se dá em que ano? A terceira leva no ano 445. Então, é um pouco depois aí da segunda leva com Esdras, e essa aqui justamente a leva com o personagem que eu acabei de mencionar, que é Neemias. Neemias traz agora aí mais uma leva do povo de volta para Israel, e agora eles voltam com o objetivo de reconstruir ainda o que precisa ser reconstruído da cidade, e em especial reconstruir os muros de Jerusalém. Jerusalém sempre foi uma cidade fortificada, uma cidade murada. Os muros têm uma importância muito grande. O fato dos muros estarem destruídos mostrava justamente a ruína de Jerusalém. E agora já havia ali então o povo morando na cidade, das duas primeiras levas que vieram, mas os muros ainda não estavam construídos. Então a gente acompanha na narrativa do livro de Neemias o trabalho que ele fez, porque o trabalho que ele realizou, porque ele se tornou o governador ali da terra, né, de Jerusalém, e então ele realizou todo esse trabalho de reconstrução dos muros, que não foi um trabalho fácil, né? Aí de novo havia ali ao redor dele outros povos e pessoas que se opunham a essa reconstrução, né? Não queriam que os judeus ali se estabelecessem de volta em Jerusalém. E aí, esses povos, eles usaram a mesma estratégia que haviam usado anos atrás, lá com a primeira leva, e foram reclamar para o rei, levantaram acusações falsas para tentar atrapalhar todo aquele procedimento ali que os judeus tinham que fazer, de reconstruir a cidade, mas só que eles não conseguiram, né? A gente lê lá no texto que Neemias foi muito firme, muito fiel a Deus, e ele liderou o povo, então, e depois, num período bastante curto, de dias, eles conseguiram reconstruir toda a muralha de Jerusalém, né? E nós vemos a bênção de Deus sobre o povo, sobre esse trabalho que eles estavam fazendo, né? E a narrativa termina ali com a nota dizendo que os inimigos acabaram até ficando assim perplexos, né? Com a forma como essa reconstrução se deu e como eles foram bem-sucedidos. E é curioso que nem todos os judeus voltaram, né? Teve uma turma que não quis voltar. Sim, teve uma turma que não quis voltar, exatamente. O que acontece é que ali na Babilônia, os judeus eles tinham uma certa dose de liberdade, vamos dizer assim, entre aspas, embora eles fossem ainda cativos. Mas eles tinham liberdade para viver em comunidade judaica. Eles tinham liberdade para exercer a sua religião. Inclusive, esse é o período em que surge o judaísmo, que deu origem ao judaísmo que nós temos hoje, né? Existem certas práticas, etc. É nesse período que surge o conceito da sinagoga, etc. E os judeus tinham liberdade, então, para viver assim. Eles tinham liberdade para até adquirir posses, adquirir terras, de ter o seu comércio. Então, havia uma certa dose de liberdade aí, e houve judeus que estavam ali que
provavelmente entenderam que para eles, né, pessoalmente, não compensava abandonar o que eles tinham ali agora na Babilônia, né, sejam posses ou bens materiais, ou um comércio, ou uma posição social, qualquer coisa que eles tinham ali, eles consideraram que não compensava para eles abandonar tudo aquilo e voltar para a terra de Israel para recomeçar do zero. É claro que essa é uma perspectiva bem humana, né? A gente diria até uma perspectiva carnal, porque eles estavam, esses judeus que ficaram, eles abriram mão, né, da bênção que Deus deu para eles e resolveram ficar ali na terra da Babilônia, que era uma terra idólatra, né? Mas de fato, infelizmente, isso aconteceu. Parece que no cativeiro assírio havia ali uma intenção talvez de perda da identidade de Israel, houve uma miscigenação, como você colocou no programa anterior, né, uma assimilação, né. Aqui parece a identidade ficou mais preservada, né, dos judeus, e aí você tem uma turma que retorna para Israel, mas mesmo esses que vivem lá, eles ainda, muito provavelmente, aí continuam exercendo nessa sua liberdade o judaísmo e tendo uma certa regalia e possibilidade de poder viver como judeus lá, né. Sim, exatamente. Bom, o tema do nosso programa, desse nosso programa, trata sobre a liberdade. E o tema são Israel, lições que nós podemos aprender de uma nação agora liberta, né? Agora estamos falando nesse período da história, né, do retorno. Quais lições que a gente pode aprender, então, com Israel nesse segundo momento do retorno? Eu acho que uma das principais lições é aquela que a gente sabe, mas é sempre bom lembrar, né, e que a gente vê em momentos como esses, que é o fato de que Deus está no controle de tudo e que Deus está no controle da história. Né, como a gente comentou aí anteriormente, né, no programa passado, a história secular pode olhar para essa questão que nós estamos falando aqui, do cativeiro, né, de Israel, e dizer, isso aí foi um fenômeno histórico que aconteceu com Israel, aconteceu com outros povos, e nada mais do que isso. Mas a gente sabe que não. Isso tudo aconteceu por uma questão aí espiritual, da desobediência. Né? E a mesma coisa a gente percebe aqui nesse lado do controle de Deus sobre a história. As coisas aconteceram porque Deus determinou, assim, e Ele determinou, inclusive, que no caso do Reino do Sul, eles iriam para o cativeiro, iriam ficar lá por 70 anos e depois seriam libertos por alguém chamado Ciro, que foi um rei que não havia nem nascido ainda. Passaram-se aí, desde a profecia de Isaías até a libertação de Israel, cerca de pelo menos 150 anos. Então Deus não apenas disse que Israel seria libertado, mas Ele disse ainda até o nome da pessoa que faria isso, do homem que faria isso. E a gente vê na Bíblia que de fato isso aconteceu, foi esse rei que libertou o povo de Israel. Então Deus está no controle de tudo. A gente hoje, se a gente for olhar aqui para o nosso contexto, falando aí de governo, né, e de mundo que nós vivemos, a gente percebe que existe hoje aí uma coisa que todo mundo fala, que é a questão da polarização política. E a gente vê aí as discussões e brigas da direita, esquerda. É só a gente olhar para a política do Brasil para a gente ver tudo o que acontece, e isso às vezes pode causar nas pessoas ansiedade, medo ou desconforto, ou causa briga entre pessoas, briga entre famílias. Né? E a gente aprende aqui com essa passagem bíblica que Deus está no controle de tudo, a gente não precisa ficar se preocupando. Claro que como servos de Cristo, na sociedade, a gente tem que fazer o nosso papel sempre que for necessário, mas não existe necessidade de preocupação ou de medo. A nossa preocupação, no bom sentido, tem que ser com obediência. A gente tem que se preocupar em obedecer ao Senhor. Né? Então, Deus está sempre no controle. Essa é uma das lições. A outra lição é o que nós vimos agora aí com o povo de Israel, que a obediência, ela gera bênção, né? Que é o que o texto de Levítico 26 já disse para o povo de Israel lá. E esse princípio se aplica para a gente também. Obedecendo ao Senhor, nós vamos ser abençoados por Ele. Então a gente vai observar aí nessa história que nós vimos hoje, essa geração que voltou, aí, né, ou algumas gerações que voltaram nessas 3 levas para Israel, sendo abençoados por Deus, porque
o grupo aí das 3 levas, foram 3 grupos que obedeceram a Deus. Então teve o grupo da primeira leva que chegou, reconstruiu o que tinha que reconstruir, começou a desobedecer na questão do templo, começou a empurrar a reconstrução do templo com a barriga, mas aí Deus mandou um profeta e eles obedeceram e reconstruíram. Depois houve a segunda leva, quando Esdras trouxe aí o ensino da palavra de Deus, da lei de Moisés para o povo, e o povo acatou a palavra de Deus e se adaptou a ela e resolveu os seus problemas que tinha internamente, né, de desobediência, e passou então a obedecer a Deus. E a gente vê depois a história de Neemias, né, também sendo abençoado por Deus, o povo reconstruindo as muralhas como tinham que fazer, independente do que acontecia ao redor, independente dos outros povos, independente da perseguição que eles viveram. Nós vemos que Neemias foi fiel a Deus, confiou no Senhor e fez a sua parte. Então isso também serve de lição para a gente. A obediência a Deus é o nosso papel. A gente faz a nossa parte e deixa que Deus faz a dele. Muito bem, Esdras. Muito obrigado por mais uma vez abrilhantar o nosso programa com história bíblica, poder trazer aí, né, um período trágico para o povo de Israel. E no programa de hoje a gente pode ver aí a misericórdia, a graça do Senhor agindo, né, em favor do povo, retornando aí para a terra prometida depois do cativeiro babilônico. Então, obrigado mais uma vez aí pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. E mais uma vez agradecemos a vocês que estiveram conosco aqui até o final do nosso programa. Queremos deixar para vocês aí um grande abraço, shalom aí para você e para toda a sua família. Deus abençoe e até o nosso próximo programa.